amigos, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Evandro e estamos aqui para gravarmos mais um vídeo falando acerca da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é uma palavra que disciplina, é uma palavra que exorta, é uma palavra que educa, que ensina o homem, a mulher de Deus a serem verdadeiramente exemplos para os de fora. Eu quero que você, através desta palavra, você possa olhar para dentro de si, você possa meditar, examinar a sua própria vida, principalmente você que é um pastor, você que é um homem de Deus. Inclusive, esta mensagem aqui eu quero me dirigir especialmente aos pastores, aos bispos, aos apóstolos, a todos que têm um título, e que têm uma responsabilidade, porque cada um de nós que temos uma responsabilidade, devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos, porque na realidade uma atitude errada nossa pode fazer com que a palavra de Deus venha a ser difamada, venha a ser envergonhada. Bem, eu gostaria de falar na leitura de hoje acerca do homem de Belial, o homem vil. Aqui em Provérbios capítulo 6, do versículo 12 em diante. Provérbios capítulo 6, do versículo 12 em diante, diz assim: advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quer dizer, preste bem atenção, a senhora, o senhor, você, seja você um obreiro, uma obreira, seja você um pastor, seja você quem for. A palavra de Deus diz aqui acerca do homem vil, o homem de Belial. Então o texto diz assim: é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. O texto bíblico aqui diz que o homem vil, ele anda semeando contendas. E qual é o resultado? Qual é a causa para este homem que vive semeando contendas? O que é que ele vai colher? O texto diz aqui: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Minha amiga, meu amigo, devemos tomar muito cuidado com a nossa vida, com o nosso coração, para não nos tornarmos, um cristão de Belial, para que não venhamos a nos tornar
um homem vil, um homem com perversidade na boca, com maldade no coração. E o texto diz aqui que 6 coisas o Senhor aborrece. Então, por exemplo, e a 7ª, a alma de Deus abomina. Então ele diz assim: olhos altivos. O que significa olhos altivos? O que é uma pessoa ela ter olhos altivos? É exatamente a pessoa orgulhosa, a pessoa, sabe, prepotente. Sabe aquela pessoa que olha para a outra de baixo para cima? Sabe aquela pessoa que ela anda com seu nariz empinado, que ela não dá, sabe, atenção a ninguém, ela é a melhor, ela gosta de ser, sabe, paparicada, olhos altivos. E eu estava vendo aqui no texto aqui em Provérbios 16, 18. Olha o que diz em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Ah, minha amiga e meu amigo, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantos cristãos têm caído, têm tido a sua vida arruinada por causa do orgulho. Olhos altivos, pessoas cheias de orgulhos. Então o texto diz aqui: a soberba precede a ruína. Todos que são orgulhosos, prepotentes, o fim dele é o que diz aqui: e a altivez do espírito a queda. Ele é arruinado e o fim dele é a queda. Quantos e quantos que um dia chegaram diante de Deus com a vida destruída, um bagaço, um pedaço, sabe, de ser humano destruído. Quantas pessoas que chegaram diante do nosso Senhor Jesus com a vida totalmente arruinada, na prostituição, nos vícios, sabe, doente, com família sendo destruída. E quando essas pessoas chegaram diante de Jesus, ali com o coração quebrantado, com um coração humilde, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, com todo amor e compaixão, ele transforma a vida dessa pessoa. Ele limpa, ele liberta, ele dá uma nova vida. Diz lá em Ezequiel que ele asperge a água e purifica essa pessoa. Ele tira um coração de pedra, dá um coração de carne. Ele tira o espírito mau e dá um espírito novo. E é exatamente isso que ele tem feito na vida de milhares de pessoas. Eu tenho 35 anos. 35 anos que eu caminho com o Senhor Jesus. Eu tenho 48 anos, 35 eu caminhando com Jesus. E nesta minha caminhada com Jesus, quantos homens de Deus, pessoas que eram uma bênção nas mãos de Deus, pessoas que ganharam milhares de almas para o reino de Deus, mas que hoje estão com a vida arruinada, caída. Sabe por quê? Porque deixaram
o orgulho tomar conta, porque deixaram a soberba tomar conta. Quero dizer para você que é um pastor, que ainda prega o Evangelho, que está no altar: cuide do teu coração, pastor. Cuide da tua alma, pastor. Não deixe que a altivez, não deixe que o orgulho tome conta da sua vida. Porque a queda, a ruína é certa. Muitos e muitos que estiveram na presença de Deus, sabe, e hoje estão lá fora, muitos caíram por causa do orgulho. Nós sabemos que a queda de Satanás foi exatamente por causa do orgulho. E o problema é que quando acontece da pessoa, ela cai, a ruína, né? Destrói a vida dela, muitas vezes por causa do pecado, né? Muitas vezes por causa da prostituição, por causa do roubo, por causa da bebida. Então ela cai, ela arruína a vida dela, né? E depois ela se torna um grande instrumento na mão de Satanás. É triste isso, porque quando a gente olha lá para trás e lembra como essa pessoa chegou na igreja, na presença de Deus, ela chegou machucada, ela chegou ferida, com a vida destruída, ela chegou com a vida dela completamente arruinada. E Jesus liberta ela, Jesus transforma ela, Jesus purifica ela, Jesus dá o Espírito dele para ela. Ela agora passa a ser uma nova criatura, ela agora passa a ser um instrumento nas mãos de Jesus. Mas no meio da caminhada ela se perde. Sabe, minha amiga e meu amigo, muitas pessoas têm se perdido porque têm deixado de olhar para Jesus e começam a buscarem os seus próprios interesses. Por exemplo, uma das coisas que tem sido a queda de muitos homens e homens de Deus, mulheres de Deus também, é a ganância pelo dinheiro. A ganância pelo dinheiro. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui rapidinho, Colossenses, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se você, Colossenses não, 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 9 diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ou seja, a ganância pelo dinheiro. Quantos ministérios, quantos pastores, líderes têm destruído a sua vida por causa da ganância pelo dinheiro, e tem caído em ciladas, tem caído em concupiscências da carne, tem se tornado pessoas, então, orgulhosas. Pessoas orgulhosas. E essas pessoas orgulhosas,
lá na frente, Deus, ele disciplina ela. Quantos têm sido disciplinados por Deus? Alguns conseguem, sabe, compreender e eles se humilham, eles se colocam aos pés de Jesus e Jesus dá então uma chance para eles. Mas outros se tornam um instrumento do diabo. Quantos que estão caídos por aí difamando a palavra de Deus? E aqui em Provérbios então 6, o versículo 12 em diante, né? Ou melhor, 16 em diante, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, pessoas que mentem na cara limpa, né? Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam, né? Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Quer dizer, aqui diz assim, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quer dizer, a 7ª é exatamente o que semeia contenda entre irmãos. Minha amiga e meu amigo, o que aborrece a Deus, o que Deus realmente abomina, Deus não aceita, são pessoas que saem semeando contendas. E aqui em Provérbios capítulo 16, do versículo 30 em diante, do versículo 27 em diante, se você tem a sua Bíblia, leia comigo. Provérbios 16, do versículo 16, do versículo 27 em diante. Provérbio 16, do versículo 27 em diante. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e o guia por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Quer dizer, olha o que diz a palavra de Deus. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro. Quer dizer, aquela pessoa, ela caiu, ela se afasta da presença de Deus, e ela agora se torna um difamador da palavra de Deus, das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Ele agora começa a aliciar, trazer para si pessoas que venham fazer parte do grupo dele. E isso Deus abomina. Sabe? Isso Deus abomina. Você que é um homem de Deus, você que é um pastor, você que é um servo de Deus, seja um obreiro, seja uma obreira, você deve se cuidar. Você deve se cuidar. Porque muitas vezes a pessoa não se cuida, a pessoa não vigia, ela cai e depois ela se torna um instrumento na mão do diabo para difamar a obra de Deus. E muitas vezes ela
vai ser um instrumento usando a própria palavra. Ela não vai usar outras ferramentas, não. Ela vai usar a própria palavra para difamar a palavra, a obra de Deus, a palavra de Deus. Sabe, minha amiga e meu amigo, eu estava lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Pessoa que deseja ser um pastor, deseja ser um bispo, um líder, cuidar de uma igreja, isso é algo, sabe, agradável a Deus, é algo louvável a Deus. Pois o texto diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarentos, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quer dizer, o homem de Deus, pessoa que deseja ser um bispo, né? Deseja ser um servo de Deus, ele tem que ser uma pessoa que tenha um bom testemunho. Ele tem que ser uma pessoa, como diz aqui, irrepreensível, né? Uma pessoa hospitaleiro, sabe? Que tenha, seja apto para ensinar, não dado a vinho. Nós temos visto aí muitos homens de Deus que têm o título de pastor, têm título de bispo, têm título de apóstolo, e muitos estão caindo, e têm caído, sabe por quê? Porque não têm vigiado a sua vida. Muitos têm se tornado orgulhosos. Por exemplo, nós estamos vivendo nesses últimos tempos aí, nesses últimos dias, aonde está aí na internet aí, né, vários vídeos do bispo Alfredo Paulo, do ex-bispo Alfredo Paulo da Igreja Universal do Reino de Deus e do ex-bispo Natan Silva e alguns pastores, e eles difamando a obra de Deus, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Todos eles um dia chegaram na igreja caído. Muitos desses bispos que estão ainda no altar da Igreja Universal, a maioria deles saíram da favela, eram drogados, eram pessoas viciadas, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que tinham a família destruída, e eles chegaram diante de Deus e Deus transformou. O senhor bispo Alfredo, ele conhece o testemunho do bispo Clodomir, ele conhece o testemunho do bispo Romualdo, ele conhece o testemunho de muitos e muitos bispos, e o próprio testemunho deles. Eles chegaram na presença de Deus, um caco, um lixo, e Deus mudou a vida deles. Mas muitos deixaram a soberba. Inclusive eu quero mandar um recado para você,
com todo respeito, para você que é bispo, pastor, regional, seja lá o título que você tem na Igreja Universal do Reino de Deus, ou em qualquer outra denominação, mas eu quero me dirigir à Igreja Universal porque nesses últimos dias a Igreja Universal do Reino de Deus tem sido difamada por causa de quê? Por causa de pastores, bispos, que não vigiaram, porque, por exemplo, Senhor Bispo Alfredo, o senhor está fora da igreja porque o senhor se prostituiu. Sua esposa lhe perdoou e tinha que perdoar porque ela sabia o que o senhor estava fazendo. Então, o senhor saiu da igreja universal porque o senhor se prostituiu. O senhor saiu, o senhor caiu porque o senhor era totalmente viciado na bebida. No vinho, na caipirinha, na cervejinha e outras coisas más. O senhor, quando estava na Igreja Universal de Deus, o senhor era um bispo, altivez. O senhor olhava para a gente assim, olhava para os nossos pés. O senhor era cheio de orgulho. E Deus certamente, o Bispo Alfredo, deu uma chance para o senhor. O senhor teve uma chance. Quando o senhor começou o seu ministério, Igreja do Recomeço, o Espírito Santo estava dando a oportunidade do senhor recomeçar. Mas olha o que o senhor se tornou. Um difamador da Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor não está mostrando a verdade. Quem mostra a verdade é Jesus. O senhor está difamando a Igreja Universal do Reino de Deus. E com isso, o senhor está contribuindo. Além do senhor estar difamando, o senhor está aliciando pessoas, né? O senhor está trazendo pessoas que concordam com o senhor, tanto o senhor como Natan. Você, Natan, também é a mesma coisa. Você, quando veio para a igreja, você deve ter vindo, eu não conheço o seu testemunho, você deve ter vindo com a vida arrasada, destruída. E muitos pastores que estão aí também falando besteira na internet. Vocês, quando vieram para a igreja, no início, vocês vieram um lixo, vocês vieram totalmente com a vida destruída e vocês foram transformados. Jesus tirou a sujeira de vocês. O Espírito Santo, ele veio sobre vocês, vocês se tornaram nova criatura. Mas na caminhada de vocês, certamente vocês não vigiaram, vocês deram lugar para o diabo. É o que Paulo diz aqui, olhe bem, está aqui, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, né? Modesto, quer dizer, a pessoa tem que ser humilde. Mas muitos têm sido orgulhosos. E dentro da Igreja Universal, me perdoe, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você que é obreiro, eu não quero difamar a igreja, de jeito nenhum, eu tenho o maior respeito por você que é a igreja, que faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas tem muitos bispos, pastores, que andam com o narizinho empinado, salto alto. Esposa de pastores, de bispo, toda cheia de orgulho, ao ponto de ter bispos que têm a sua própria cozinheira, só come a comida daquela cozinheira ali, se acham reis. Você, bispo, você, pastor, você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, Deus certamente vai te disciplinar. Assim como hoje está, vamos voltar lá atrás, Carlos Magno, Renato Suede, aí vem, e outros, está aí, Alfredo Paulo, o Natan, e essa montoeira de pastores falando besteira, difamando a igreja, difamando a palavra de Deus, o Evangelho. Vocês, eles, pastores e bispos que
foram da Universal e hoje estão colocando essas coisas na internet, vocês não estão contribuindo para mostrar a verdade para o povo. Vocês estão sujando o coração do povo. E principalmente o povo da igreja. Mas que Deus abençoe. Deus abençoe. Para que as pessoas que são firmes com Deus não se deixem levar com essa sujeira do diabo que está sendo mostrada. A verdade é que cada homem de Deus, cada mulher de Deus, independente do ministério que frequenta, nós temos que vigiar. Sabe para quê? Para não acontecer isso. Eu estava lendo aqui o texto de Davi, quando Davi ele adulterou, né? Quando Davi ele adultera com Betseba, né? Então diz assim, o texto que todo mundo conhece, o texto no capítulo 2 Samuel 12, Deus manda Natã ir lá repreender. Olhe bem, você Natã, você Alfredo Paulo, você pastor e todos os que estão fazendo parte aí da turma de vocês aí. Deus não mandou, Deus não saiu, nem mandou Natã sair espalhando para todo Israel, Jerusalém, que Davi havia pecado, não. Presta atenção vocês devem ler a Bíblia e entender, entendeu, Bispo Alfredo, o Natã e vocês pastores, ex-pastores, que se você ainda se diz pastor, está no altar pregando e você está fazendo isso, você não ama a obra de Deus. Então, Deus não mandou Natã sair e pegar o holofote e falar assim: Jerusalém, Jerusalém, Davi cometeu adultério, Davi pecou com Betseba, Davi ele cometeu o homicídio, ele participou. Não, Deus mandou o profeta ir lá. Deus mandou o profeta Natã ir lá falar com Davi. Entendeu? Então veja que o texto diz assim, ó, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, o homem rico não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de seu senhor, de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo,
o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Quer dizer, Deus disse: eu vou fazer. Minha amiga e meu amigo, é Deus que revela as coisas, é Deus que mostra, não é nenhum difamador que tem que vir e sair difamando. Aí Deus disse assim para Davi, através do profeta, versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quer dizer, Davi pecou. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para perdoar todos os erros dos seus servos. Por exemplo, todos que um dia, no caso o bispo Alfredo, ele caiu, se prostituiu, caiu na bebida, tal, pecou, errou, mas Deus, se ele se arrependeu verdadeiramente, Deus perdoou. Deus perdoou. Natã também, tudo indica aí que pelo testemunho, pelos vídeos que estão aí, que ele também pecou, que ele também se prostituiu. Mas se ele se arrependeu, Deus também perdoou. E Deus também não pode perdoar as atitudes dos líderes, da liderança, da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, e dar uma oportunidade para essa igreja se tornar, voltar ao primeiro amor, voltar à igreja do início, voltar a uma igreja cheia de amor em salvar as almas? Com certeza que pode. Com certeza que pode. Mas o Senhor Bispo Alfredo, você, Natã, e vocês, ex-pastores aí que estão juntos, e vocês que concordam com eles, para vocês não. Para vocês a Igreja Universal tem que ser destruída. A Igreja Universal tem que acabar. E vocês ficam difamando aí. Mas vocês estão agindo como filhos de Belial. Filhos de Belial. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não sai por aí difamando ninguém. Ele ora, ele perdoa, ele, sabe, ele olha para Deus. Natã diz assim, ó: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Quer dizer, a atitude de Davi, o pecado de Davi fez com que os inimigos de Davi blasfemassem, blasfemassem do Senhor. Infelizmente, meu amigo e minha amiga, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus não vigiam, não cuidam da sua vida espiritual, caem, aí depois saem fazendo isso aí, sai difamando, sai contribuindo com os inimigos da cruz. Porque eu quero dizer para o Senhor, o bispo Alfredo, Paulo e Natã, e vocês aí, pastores, as pessoas que concordam com vocês são tudo pessoas caídas, pessoas que nunca tiveram Deus na vida, pessoas com o coração cheio de ódio, como vocês, com ódio, com mágoa, com rancor. A gente vê pelos comentários que eles colocam aí nos vídeos, cheio de rancor, cheio de ódio. E eles estão com você exatamente com isso, porque eles precisam de alguém que conheça a igreja e que venha difamar mesmo, porque é isso que eles querem. E vocês estão sendo um belo instrumento na mão do diabo para que isso aconteça. Mas a obra, em geral, é de Deus. Deus, ele sempre vai disciplinar. Quero mandar um recado para todos, mais uma vez, para todos os líderes, bispos, pastores, todos que fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. A humildade precede a honra, mas o orgulho, a altivez, precede a ruína, a queda. Assim como o Alfredo Paulo caiu, assim como Natã caiu, assim como outros e outros caíram por causa do orgulho, por causa da soberba. Se você que ainda está como bispo na Igreja Universal do Reino de Deus, você que é um pastor regional, às vezes a gente vê esses pastores que estão no Iburja ainda,
A gente vê isso tudo com peito de ponta. Eu, quando cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, ainda era aqueles banquinhos de ripa, simplesinho. Aqui em Minas Gerais, a sede, o piso era aquele piso de cimento grosso. E nós lutamos, trabalhamos, demos a nossa vida até onde Jesus permitiu. E hoje nós vemos a igreja com essa, né, essa potência que tem, econômica. E eu vejo os pastores, e às vezes eu passo por um ou outro pastor ou auxiliar, peitinho estufado, cheio de orgulho. Eu falo assim: Jesus, tem misericórdia. Sabe por quê? Porque está na cara que, se não se cuidar, mais cedo, mais tarde, estará fora também. O Senhor, bispo, seja o Senhor quem for, se o Senhor não se cuidar, o Senhor também está no mesmo caminho. Hoje está aí o Alfredo Paulo, está aí o Natan, está aí esses pastores aí que falam aí, eles não se cuidaram. E hoje estão aí fora. Alguns estão até dentro de igreja, mas com o coração todo, porque nós temos exemplos de outros. Eu conheço alguns bispos, por exemplo, há uns dias atrás eu vi um bispo, um vídeo, né, do bispo Dário Vicente, que foi um amigo meu em Caxias, no grupo jovem, quando eu me converti, e foi um bispo muito abençoado também na Lourdes. Não sei o que aconteceu, não sei, vi ele com outra mulher, então certamente ou a mulher dele morreu, ele casou de novo, ou ele se separou, mas eu não sei. Mas eu vi esse homem limpando o banheiro lá em uma igreja universal onde ele mora agora. Limpando o banheiro lá, o banheirinho todo sujo, com o paninho todo preto, ele lá e o obreiro gravando lá, ele limpando o banheiro. Ele continua ali, não saiu difamando a igreja, não saiu falando mal, foi tirado, foi arrancado, ou ele quis sair, mas está ali como obreiro, certamente cuidando da salvação dele. Porque independente de título, seja de bispo, seja de apóstolo, seja de pastor, seja de papa, seja lá o que for, independente de título, o mais importante, minha amiga e meu amigo, é nós cuidarmos da nossa salvação. Por isso Paulo orientou Timóteo, o servo dele, dizendo assim: Timóteo, prega a palavra, insista, tendo a oportunidade, prega, mas acima de tudo, cuida de ti mesmo, para que, tendo você pregado para outros, não venha a ser desqualificado, não venha perder a tua salvação. Então, minha amiga e meu amigo, mais uma vez eu estou aqui gravando esse vídeo. Quero dizer para você que de repente não concorda com os meus pensamentos, você acha que eu estou defendendo a Igreja Universal. Eu não estou defendendo igreja nenhuma. Estou defendendo igreja nenhuma. Estou aqui apenas colocando a minha visão diante de tudo que tem acontecido, está acontecendo, e dando um recado de Deus para toda a liderança, né? Seja ela da Universal, seja ela da Mundial, seja ela qual for, porque Jesus falou, a palavra de Deus está escrita ali: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Se eu não cuidar da minha vida, eu caio. Eu caio. Eu me lembro, há muitos anos atrás aqui no Brasil, nós tínhamos um grande pregador dos Estados Unidos que transmitia a reunião dele, que era o James Swagger, um grande homem de Deus que pregava poderosamente. A pregação dele era algo que avivava as pessoas que assistiram. E um dia, Satanás armou uma cilada para ele e ele caiu. Hoje ele continuou, porque ele se arrependeu, ele confessou diante da igreja, ele confessou, ele ficou firme com Jesus e continua pregando a palavra de Deus, porque é isso que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que fazer. Primeira coisa, quando a pessoa cai, é reconhecer os seus pecados, depois tocar a sua vida com Deus. Davi errou,
Davi cometeu um adultério, um homicídio, e ele reconheceu o pecado dele. E Deus perdoou. E Davi continuou sendo o rei de Israel até a morte. Até a morte. Pagou o preço. Porque Deus disse que ele pagaria o preço. Ele pagou o preço. Se você ler a história de Davi, a família de Davi, o que aconteceu dentro da casa de Davi, você vai ver que Davi pagou um alto preço por causa desse pecado dele. Então, não seja, minha amiga e meu amigo, um difamador da obra de Deus. Respeite. Ainda que a liderança esteja errado, é ele Deus. Deus acerta com ele. Deus sempre acertou com os líderes que ele levantou. Deus sempre acertou. Deus não acerta com o povo, não, é com o cabeça, o líder. Então, se você é uma pessoa que de repente está no altar pregando a palavra de Deus, vigie. Vigie para que você não caia, para que depois você venha a ser um difamador da obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine você, seja você